PrismaCast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Sou Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com um especialista na área de engenharia elétrica. O título de hoje, Telecomunicações do Futuro, Sensores, Antenas e Comunicações por Luz. Nosso convidado é doutor pela Universidade de Nice, França, em Computela com a Universidade Federal do Ceará, na área de processamento tensorial de sinais para comunicações cooperativas com múltiplas antenas. Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado pela UFC, Universidade Federal do Ceará, onde realizou pesquisa na área de modelagem de canais bidirecionais e de antenas usando comunicações tensoriais em decomposição por série de harmônicos esféricos. Foi pesquisador visitante na empresa Ericsson, em Lund, Suécia, e nos últimos anos tem trabalhado em diversos grupos de pesquisa. Atualmente é professor doutor no curso de Engenharia de Telecomunicações da Faculdade de Tecnologia, ligado à Universidade Estadual de Campinas. Os principais interesses de pesquisa são processamento de sinais para telecomunicações, processamento digital de sinais e áudio para multilinear, e comunicação por luz visível, e comunicação por câmera óptica também. Leandro Rontini Chimenez. É alegria tê-lo aqui, professor. Obrigado por ter topado participar aqui com a gente, falar um pouco da sua carreira. Por favor, se apresente, como o professor está. Bom dia. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom, primeiro, acho que não precisa apresentar, né? Você apresentou muito bem aí, tá? Só começo aí agradecendo o convite, Thiago. Muito obrigado pela chance até de apresentar, né? A gente às vezes falha nesse ponto aí da gente conseguir divulgar, então você está fazendo um trabalho muito, muito importante, muito interessante, tá? Então, parabéns para você. É isso, né? Acho que você explicou um pouquinho, né? A gente tem bastante coisa aí, talvez a pessoa vai ter um pouco de dúvida ou curiosidade, né? Porque a formação aí cada vez foi num lugar diferente, né? Então acho que daí a gente pode partir daí, né? Justo. Nesse primeiro bloco, antes de falar da graduação, o professor primeiro fez o técnico. O técnico professor foi de 2000 a 2002, de Sim, 2000 a 2002, o curso técnico profissionalizante eletricista de manutenção. Quando o professor escolheu fazer essa área, o professor gostava já, o técnico, o professor decidiu, teve decisão dos pais, não, segue essa área aqui porque no futuro vai dar certo. Ou o professor já queria, já mexia em casa com eletrônicos, o professor escolheu esse curso de eletrônica. Na verdade, para mim isso aí foi meio que quase impositivo, assim, porque na verdade minha família, todo mundo ali é ou técnico de eletrônica, meu pai é técnico de eletrônica, meus irmãos fizeram, né? Eu sou de Americana aqui, né? Sou do lado, depois a gente pode falar da graduação, aí que foi em outro estado, né? Mas eu sou aqui do lado de Limeira, né? Então, assim, meu pai já fazia eletrônica, eu cresci na loja dele de eletrônica, então, eu não vou nem falar assim que foi um sonho, né? Porque, assim, como a gente sabe, né? Quando a gente está em eletrônica, lá no laboratório, tem que resolver problema, é a coisa mais chata, né? Então, assim, para mim nunca foi uma coisa, assim, muito quero fazer eletrônica, né? Eu via mais potencial, realmente, de fazer coisas novas, né? Então, foi naquela. A gente é meio que acaba vai seguindo o caminho um pouco dos pais ali, né? Vai ao longo da vida vai mudando um pouquinho, mas foi muito coisa de família, assim. E eu lembro que no meu técnico, eu fiz técnico em redes. O professor de redes, ele colocava a gente no laboratório. Assim, ó, vai resolver esses problemas, igual o professor Chimenez Aham. estava falando. E a gente ficava lá em grupo, todo mundo ali junto, fazendo, tentando resolver junto, Sim, né? aham. E acho que o propósito mais do técnico é esse ajuntamento e resolver os problemas, né? Sim, Resolve praticamente ali, faz essas atividades para vocês terem progresso e saberem resolver os problemas, né? sim. E no técnico do professor é assim também, era mais positivo, era mais prático, Era, na mexe com verdade, placa. é porque assim, eu fiz no Senai, né? E assim, como diz a eletricista de manutenção, é para manutenção, né? Então, a gente de engenharia aqui estuda, às vezes até os alunos ficam até meio assim, com o pé atrás, né? Porque assim, na engenharia a gente aprende muito mais a criar coisas novas do que resolver os problemas, né? Então fica até o currículo, às vezes a gente tem que dar uma refletida um pouco, assim. Então, no Senai é para resolver pepino, né? Então, tudo que eu aprendi no Senai foi basicamente para tentar resolver problemas, né? Então, tinha a parte de elétrica, tinha a parte de eletrônica, né? Então, foi um pouco nessa linha mesmo que eu fui seguindo. E aí, aquilo, né? Eu sempre me interessei mais a parte de eletrônica do que a parte de elétrica em si, né? E como na minha família, basicamente, ninguém tinha feito curso superior, eu fiz com o meu irmão, basicamente, a gente entrou junto, assim, na faculdade, né? Ele é mais velho que eu. Então, assim, quero fazer um curso superior em engenharia, né? Mais ou menos por família, acaba sendo engenharia. E aí já tinha um pouco de aptidão por causa do Senai, já tinha coisa de família, né? Então foi esse caminho.
Aí já foi entrando para engenharia elétrica. Foi decisão Isso. de primeira? Assim, elétrica Foi. era engenharia, o professor contou É, aqui pra gente, mas aí aham. elétrica. Assim, foi, né? Basicamente elétrica eu fui, mas porque atendia várias áreas, né? Na época ali tinha muito em voga, assim, o pessoal querendo fazer. Eu até falo isso no curso, assim, falando o pessoal aí que eu dou de sistemas de telecom, né? Porque quando eu entrei, o curso da moda era controle e automação, né? Porque era robótica e tal. E o pessoal não ligava muito para computação, inclusive, assim. Eu lembro que a relação vaga era até pequena. E a engenharia elétrica dava uma oportunidade de trabalhar com várias áreas, né? 2004, né? 2004, é. E até falo bastante isso ao pessoal, assim, até é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, a engenharia de computação, ela foi criada em 91, engenharia acho que de 91, 92. Engenharia de controle de automação foi criada na década de 70, então, assim, demora, assim, uns 20 anos para o curso ficar na moda, né? Então, nosso curso é 2013, né? A gente tem um caminho ainda aí, talvez, aí, Telefone. próxima década, já 6G aí vai ter coisa muito mais avançada. Então eu quis ir para elétrica porque realmente dava mais opções, assim, em termos de poder trabalhar com eletrônica, né? Naquela época, até por desconhecimento, até aqui na Unicamp, né, a engenharia de controle de automação é ligada com a mecânica, então a gente ficava um pouco pé Interessante. atrás, assim, não sei. E aí eu decidi ir para elétrica por causa das possibilidades, né? Professor, e o professor é de Santa Catarina. Não, eu sou de Americana aqui. Ah, entendi. Aí o professor já falou, né? Foi disruptivo o professor sair de Americana para Santa Catarina porque o professor achou melhor lá a vaga. Cara, é que quando você é novo, você é mais rebelde, né? E eu queria sair, assim, de casa, né? Eu não sei, assim, meio, eu não sou psicólogo, até falando de curso, né? Até tem uma época que eu queria fazer psicologia, mas ainda bem que eu não tinha nenhum dom para isso aí, né? Mas eu queria sair de casa, né? Queria meio que ir para outro estado e tal. E, e foi isso, né? E acabou que deu certo. E no TCC do professor, qual foi o título do. Já, o professor já estava É, dando spoilers aqui, trabalhando com tensores, ou o o professor estava. TCC, não. Na verdade é o seguinte, assim, na época não tinha nem estágio TCC, era meio que. Eu fiz 3 anos e meio de C, né? Então, assim, meio que valia já como estágio. Eu nem lembro como era o currículo, né? A gente passa um tempo. Mas eu lembro que não fiz nada de TCC, não fiz nada de estágio em empresa. Muitos colegas fizeram, né? Até uma época eu pensei em fazer estágio, mas eu tinha feito 3 anos e meio, já estava querendo fazer pós-graduação. Então eu não fiz nenhum estágio. Aqui é obrigatório, né? Assim, hoje em dia isso é Obrigatório, né? obrigatório, né? 2 anos ali. No... É, tem assim um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que você ser obrigatório, assim, você tem a possibilidade de fazer, né? A universidade ela tem a obrigação de te dar estágio, né? A universidade é um papel social dela é até que o aluno faça estágio, né? Mas às vezes o cara que quer fazer carreira acadêmica, tipo eu queria fazer pesquisa, né? Às vezes foi bom não ter feito estágio, né? Às vezes eu tenho um tempo Justo. mais pesado aí para fazer. Aí teve a transição pro mestrado, né? Sim, é. O professor já estava comentando aqui com a gente que o professor queria seguir a carreira de pesquisa, Aham. mas nesse meio tempo, ou foi direto já que o professor saiu da graduação e falou assim, vou seguir e quero já ir para essa área? Porque foi em É, outro estado, né, que o foi professor foi fazer também, é. mestrado. Aí eu já fui outra disruptura, o professor saiu de Santa Catarina e foi lá para o Ceará. Porque sempre é o seguinte, assim, depois que você sai, você pode ser para qualquer lugar, né? Depois que você corta o cordão umbilical da família, assim, você fica mais. E aí foi o seguinte, assim, aqui como o curso já é super especializado, vocês não têm tanta opção de escolher, né? Mas engenharia elétrica é muito amplo, geralmente você escolhe uma área. E eu já fazia processamento de sinais por 3 anos, eu já fazia parte de disciplinas de telecom, já estava seguindo. Eu não fazia muito sistemas de energia elétrica, as coisas de alta potência, eu já estava tirando da minha formação. E aí, no fim da graduação, eu estava até nos Estados Unidos, que eu estava fazendo intercâmbio lá, né? E aí eu já queria fazer telecom, né? E aí eu recebi um convite, não um convite, assim, divulgaram uma vaga lá da Ericsson, uma bolsa da Ericsson no Ceará. E aí eu apliquei, fui lá fazer, e foi muito bom, assim, foi nesse período até que do mestrado que eu fui fazer estágio lá na Ericsson, na Sony Ericsson, na verdade. Então, assim, foi meio que. Aí foi a questão de oportunidade, né? Assim, para ir para Florianópolis, eu mesmo fui lá, apliquei, né? Eu que fui fazer o vestibular e tal. Pro Ceará foi mais a questão assim, de surgir a oportunidade e aí eu acabei indo, né?
E o título do mestrado do professor foi Modelagem e Estimação de Canais MIMO, Aham. Aplicações em Harmônicos Esféricos e Decomposições Tensoriais. Aí tem entre tensoriais. Sim, é. O que seria isso, professor? O que decomposições tensoriais? Foi aqui que começou, né? A É, parte de tensores que eu falei. isso é até interessante assim, porque talvez assim, até voltar um passo atrás aí, coloca-se muito de comunicações, mas eu sou mais de processamento de sinais que telecomunicações, né? Assim, eu meio que misturo os dois, né? Muita gente faz isso. E aí a parte do mestrado, eu trabalhava com técnicas de processamento de sinais, aí, modelagem, estimação de canais. Essa parte de harmônicos esféricos, para quem nunca ouviu, aí é interessante, porque ele é uma generalização da série de Fourier, né? A série de Fourier, que a gente conhece aí na graduação, ela é unidimensional ou bidimensional se for uma imagem, né? O harmônico esférico é para você trabalhar com esferas, com 3D, né? Então, assim, o pessoal usa muito a computação gráfica. E aí, no caso dos tensores, é porque o meu orientador, lá, o professor André, de Lima, lá, né, do Ceará, ele começou a trabalhar com isso, né? É meio difícil explicar, mas é mais assim. Dizem que se você não consegue explicar é porque você não domina o conteúdo, né? Então, basicamente, um tensor ele é o que a gente fala um arranjo de ordem alta, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando em álgebra, você está estudando álgebra lá, você tem o vetor, você tem a matriz. Então, o vetor ele seria unidimensional, né? Você só tem uma dimensão que ele percorre, né? Você guarda uma linha ou uma coluna. A matriz é duas, né? Você tem linhas e colunas. O tensor ele seria de ordens superiores, então um cubo seria um tensor, né? Então a gente trabalha com sinais que ele não tem só uma dimensão, pode ter várias, né? Tá? E aí quando fala de decomposição, é a mesma ideia que quando a gente decompõe, por exemplo, alguma coisa em várias componentes, né? Tem série de Taylor, você tem lá série de Fourier, então decomposições, né? Tá? E aí, no caso, a composição tensorial é isso, assim, se a gente pegar um conjunto de dados, às vezes pode ser até um conjunto de dados muito grande, né? O pessoal usa para Big Data, por exemplo, e decompõe em várias componentes menores. E aí eu consigo processar essas componentes menores, né? Tá? Então, por exemplo, para telecomunicações seria a ideia assim, tipo, posso um sistema de comunicação pegar vários sinais. Esses sinais aí posso pegar no tempo, na frequência, no espaço, posso pegar vários sinais, gerar um conjunto muito grande de dados, mas depois eu decomponho em parcelas menores e processo as parcelas menores. Né, tá? Então é basicamente essa linha. Assim, eu trabalho com modelagem não linear, por exemplo, só no tempo. Eu trabalho em várias dimensões. Né? E aí uma dimensão pode ser o espaço, como disse, pode ser o tempo, a frequência do sinal, pode ser o código, né? Que a gente às vezes vê lá em comunicações móveis. Entendi. Então, é isso. Com tensores, a gente está fazendo uma otimização desses dados para que a gente consiga fazer uma comunicação mais efetiva, a gente consiga transmitir um dado, Sim, independente do que ele for, mais rápido. é mais no sentido. Isso, assim, porque quando a gente vai em telecomunicações, existem, às vezes, vários processos para o sistema acontecer, né? Então, existe o processo de você transmitir, às vezes, uma mensagem que a gente chama piloto, existe um processo de você fazer estimação do canal, existe o processo de você receber o sinal e fazer a decodificação. Então, são várias etapas. Quando a gente trabalha com tensores, a gente meio que facilita porque a gente consegue recuperar um conjunto de sinais grandes e decompor ele, às vezes até não em tempo real, consegue decompor e processar individualmente. Então seria a mesma. Eu vou dar um exemplo do Big Data aí, mas obviamente que é situações diferentes, né? Quando, por exemplo, um Facebook, alguma empresa dessa, capta um monte de dados, né? Imagina que você está usando o Facebook, o Instagram, está captando um monte de dados. E daí, daqueles dados, eles tiram, por exemplo, o seu perfil de usuário, tira ali se você, o que você compra, tira ali o que você está visualizando. Então, você tira várias informações de um conjunto muito grande de dados. Basicamente a mesma ideia, só que os dados não é uma pessoa que está acessando um site, né? É dados de comunicações. Então, assim, o tensor ele permite você ter uma riqueza de diversidade de sinais. Então, com isso, você consegue fazer processamento, aí pode ser estatístico ou não, mas você conseguir ter vamos dizer assim, um perfil melhor do que o sinal que você foi transmitido. Então, permite fazer coisas que você não faria, por exemplo, se fosse só matricial ou se fosse só vetorial, né? Que geralmente é o clássico, né? Tá?
Então, assim, é difícil explicar, né, até sem um Sim, papel, visual, justo. mas é um pouco disso, assim, seria como se, da mesma forma que um Big Data lá, ó, o cara capta tudo, qual que é a sua idade, né, que está acessando o Facebook, sabe a sua idade, onde você vem, o que você acessa, e dali dá uma riqueza de informações. O tensor também vai dar uma riqueza de informações, mas para o processamento de um sinal de comunicações, né, tá? Então, mais ou menos essa Não, linha, perfeito, tá? professor, perfeito. E essa explicação em relação a tensores foi o que o professor usou para poder levar para o doutorado, porque teve toda essa a defesa do mestrado, né? Uhum. E aí o professor falou assim, vou continuar nessa linha, e o professor continuou nisso no mestrado, que o título do doutorado do professor foi Abordagens Tensoriais para Sistemas MIMOS, com Uhum. relés. O relés aí, em português, a gente põe de repetidores, né? Quando você tem uma estação que repete um sinal, né? Igual um repetidor de Wi-Fi, coisa desse tipo, né? Então, assim, o tensor aí, processamento tensorial, ele é uma ferramenta, né? Então, a mesma coisa que você estiver trabalhando com álgebra, com cálculo, estiver trabalhando com determinante, estiver trabalhando com decomposição lá por autovalores, coisa que vocês em álgebra, né? Então, ele é uma ferramenta de processamento aí, né? Tá? Tem uma matemática por trás. Tem muita gente que trabalha puramente matemática, sem nenhuma aplicação. Então, eu fui aplicar isso para telecomunicações, né? Então, lá na França, lá meu orientador, o professor Gerard Favier, ele trabalhava muito com parte de tensores, não só para telecomunicações, para outras linhas. E aí, nesse caso, basicamente, o que eu trabalho vai com isso, assim, como que eu consigo modelar um sistema de comunicação que ele vai ter repetidores e usando essa estratégia aí de fazer uma modelagem multidimensional, né? Que o tensor é um arranjo multidimensional. Então é essa a ideia, assim, né? Esses repetidores aí, eles foram propostos até para o 4G, mas eles estão mais para 5, né? Então 5, 6G é uma coisa assim um pouco mais avançada. Mas para quem não sabe o que é isso, né? A gente tem isso em casa, né? Tá? Então é que é difícil explicar um pouco, mas assim, quando você tem um repetidor Wi-Fi na sua casa, ele não faz um processo simples de repetição, né? Ele pega todo aquele sinal, ele decodifica tudo e depois ele retransmite, né? Ele faz um processo como se fosse independente. E agora, para sistemas de telecomunicações e telefonia celular, existe a possibilidade de você fazer uma retransmissão simples. Ele pega o sinal e já só amplifica e retransmite. Então, ele tem um protocolo teoricamente mais simples do lado da repetição, mas muito mais complexo do lado do receptor. Então, essas técnicas que eu desenvolvi no doutorado, que eu estudei, era para fazer um processamento no receptor, né? Então, que aí, a partir de decomposições sensoriais, aí facilitava o processamento, né, no caso. Professor, a gente está falando de 2011 a 2015, né? Tá. Nessa época, lá na Europa, estava se falando muito de tensores. O que o professor enxergou no mercado lá, Não, ou no campo didático, o pessoal estava falando, tensores vai ser uma tecnologia do futuro, ou vai entrar na 5G ou para o 6G. Nessa época já se falava assim de tensores? Então, na verdade, assim, o tensor, ele, a partir de decomposição Aplicado para tensoriais, definir, né? ele é uma ferramenta matemática, né? Justo. Para ter uma ideia, assim, a primeira vez que falaram de tensores foi o Einstein, então não é algo novo, assim. Então, as próprias decomposições sensoriais é coisa da década de 70. Só que o pessoal usava para psicometria, né? Falei lá do Big Data, né? O pessoal usa tensores, por exemplo, para saber o perfil das pessoas mesmo, assim. Consegue fazer uma análise das pessoas, né? Usando o tensor. Então, consegue ver idade. Então, isso que o pessoal chama de psicometria, né? E usa para outras coisas. Usa tensores, por exemplo, para a parte química, para conseguir separar, por exemplo, identificar numa substância química qual que é o pH, consegue fazer uma decomposição tensorial para química. Que aí você chama de quimiometria, né? Está envolvido com quimiometria, né? Então, o tensor, ele é uma matemática. Mesma coisa que cálculo, física. Para telecomunicações, ele começou assim, o ser usado, a pessoa falou, dá para usar em telecom? Isso foi lá no 2002 para frente, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, já tinha sido usado para telecom uns 10 anos já. Mas, de novo, é uma ferramenta. Eu estou usando hoje e vou usar daqui, sei lá, 30 anos, né? O que eu trabalhei lá no doutorado, assim, que foi novo, é isso, assim, a gente pegou um sistema que é típico de 5G, né, que assim, que é esperado para o 5G na época, né, que hoje o 5G está implementando aí, né, mas 2011
ou era o 4G, né? Tava inverso. Então eu peguei um sistema que era típico de 5G e apliquei essas ferramentas que não haviam muita gente aplicando, né? Tá? Mas não é algo assim que é nichado ainda, assim, é uma teoria aí que matemática que pouca gente vê, né? Inclusive, se eu falar para 99% dos professores aqui, eles não têm nem ideia do que é, tá? Porque é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta, né? Então, a mesma coisa de explicar né? Às vezes faz cálculo numérico, né? Tem lá um algoritmo, né? Newton-Raphson. Tem muita gente que não sabe o que é, entendeu? Então, como ferramenta, ela é bastante nichada, assim, pouca gente trabalha, mas tem crescido, obviamente, o número de pessoas que tem usando, né, tá? Mas é a ferramenta, né? É a aplicação que era nova lá também, que destacou aí, né? Que aí sim está envolvido com telecom, né? A aplicação sim está envolvida com telecom. Justo. E professor, como era o dia a dia lá? O professor ficou 2 anos lá na França? Não, eu fiquei 3 anos lá. 3 anos? É. O dia a dia das aulas, o professor era manhã de tarde, era integral? Não tinha aula lá. Não, O não? doutorado fora do Brasil não tem muita aula, né? Não. Eu, assim, ainda preciso. Como eu fui cotutela, né? O que é o cotutela, assim, para quem não entende muito, no caso do doutorado? Teoricamente, você tem que fazer uma parte lá e uma parte no Brasil. E aí, quando você termina, você tem uma validação automática dos diplomas, né? Então, assim, quando eu defendi lá na França, eu simplesmente cheguei aqui, pedi o diploma brasileiro e foi automático, né? Tá? Então, assim, eu não precisei fazer aula, né? Então, eu não tive aula no doutorado, tive aula no mestrado, no Ceará, né? Tive da graduação, mas do doutorado eu não tive, né? Tá? E aí, o resto é pesquisa, né? Trabalho, né? Computador, Muita pesquisa, muita papel, análise, muito texto, desenvolvimento. reuniões, né? Então foi isso aí. Perfeito. E aí, no pós-doutorado, o professor estava na mesma linha de pensamento? Na verdade, assim, por muito tempo, né, por muito tempo não, até hoje, né, a gente vai carregando, né, a gente vai mudando, assim, às vezes a linha, né, por exemplo, acho que depois, eventualmente, a gente pode falar aí de concussões por luz visível, né, a gente vai mudando algumas coisas, né, mas no fim das contas, o conhecimento a gente não joga fora, né, tá? Fica acumulando. Então, o doutorado para mim foi muito curto, assim, porque eu voltei da França. Assim, quando eu estive na França, eu fiquei 3 meses no Brasil, né? Para ser cotutela, eu fiquei 3 meses, aí depois eu voltei para lá. E aí eu voltei em 2015, em abril. Eu comecei o meu pós-doc em maio, e aí eu passei no concurso aqui em outubro, né? Então o pós-doc foi muito curto, assim, foi coisa de 3 meses por aí. Então eu não fiquei fazendo pós-doc, né? Às vezes tem gente que faz 5, 10 anos, às vezes, né? Dependendo aí. Então, para mim foi muito curto, mas também foi todos na mesma linha, né? Foi meio que uma continuação, né? Tá. Show de bola, professor. E tem alguma história ou algo que o senhor queira citar antes da gente ir para o nosso segundo bloco, assim, disruptivo em relação ao mestrado, que o professor enxergou no doutorado e que o professor queria compartilhar, ou a gente pode encerrar agora no primeiro bloco e já ir para o segundo, que a gente vai falar um Tá. pouco da carreira. Assim, o que eu vou falar uma coisa aí, acho que o nosso ouvinte aí seu é mais o pessoal da graduação, talvez, ou da graduação não, né? Possivelmente. Da FT, né? Vamos dizer Deve ser. assim, né? Eu entendo, assim, muito o que o pessoal fala, às vezes, né, questão de carga horária, assim, porque eu vou dar essa experiência aí fora do Brasil e dentro do Brasil. Acho que não tem muita gente aqui que fez coisas fora, né? Não são todos os professores que teve alguma experiência internacional aí. Então, assim, quando os alunos reclamam de falta de tempo, né, eu entendo completamente, assim, porque lá fora não tem essa carga que tem aqui, né? Lá fora é muito mais o aluno fazer por conta, estudo de casa e né, tem muito pouco tempo dentro da sala de aula, né? Aqui no doutorado mesmo, os alunos têm muita aula, né? E lá fora eu falei para você, nem tive, né? Então, assim, por um lado, eu entendo, assim, em termos de sobrecarga dos alunos, né, achar isso. Mas, por outro lado, também tem um lado positivo, assim, porque, por exemplo, todas as vezes que eu fui fora do Brasil, eu vi que a gente não devia nada para eles, assim, em termos de conhecimento, né, de capacidade. Mas eu entendo que carga horária aqui no Brasil não é pouca coisa, né? É bastante, É tem bastante, bastante carga assim, horária. Isso é um ponto importante, né? Uma Uhum. vez que a gente tem
muitas disciplinas, dependendo do curso, né, a gente tem muitas atividades e muitas aplicações. E para falar também do momento, né, da geração que a gente está, com as redes Hum, sociais também, com as tecnologias que a gente está tudo na mão, né? sim, E isso rouba um pouco da atenção da própria pessoa. Às vezes ela não consegue controlar a quantidade de tempo que ela dedica a algumas coisas e aí defasa em outras, e o foco é justamente aham, o aprendizado, né? E lá fora o professor dizendo para a gente que essa gestão é totalmente diferente, né? Você uhum, mesmo tem o controle e o entendimento do que você vai seguir ali para você adquirir mais conhecimento. Isso é um ponto de vista que gera uma dicotomia de pensamento para análise própria, né, de cada um com o segmento para o conhecimento, né, para eu conseguir aplicar aquilo, conseguir adquirir as informações e aplicar em inovação e pesquisa e sim. É. tecnologia, né. Eu sou, Isso é um eu sou ponto a muito legal. favor, assim, eu até falei, eu sou sempre a favor de diminuir carga horária o máximo possível, né? Mas, por outro lado, é isso também, né? Assim, por um lado, eu acho que vale mais a pena uma hora bem estudada, mão na massa, fora da sala de aula, do que 5 horas dentro da sala de aula ali, passivo, né? Mas também eu entendo também que você já tem uma carga diminuída, assim, para ser sincero. Porque eu acho que tem algumas coisas que tomam muito tempo, né? A gente não vai entrar nisso aí. Mas, por exemplo, eu fiz 4.300 horas, né? O curso hoje é 3.600, né? É bastante. Só que, de novo, é o que você falou, né? Talvez eu não fiz estágio, né? Então, tem muita coisa que toma tempo, né? Então, é isso. Acho que não vou me estender Perfeito. demais aqui. Perfeito, professor. Ótimas colocações e ensinamentos aqui também, né, de ponto de vista lá fora, né. E a gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Mercado de Trabalho e Pesquisas. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Experiência do Mercado de Trabalho e Pesquisas. O foco aqui nas pesquisas. Professor, o primeiro estágio que o professor citou para a gente foi de 2000 a 2003, né, que foi na Santista Brasil, que é uma empresa, ela é têxtil? É, Santista, ela é têxtil, ela faz. Eu nem sei se existe mais, né? Ela foi comprada pela Alpargatas, é isso? Alpargatas, boa. Que é a dona da Havaianas, mas a Santista faz jeans, né? De Americana, a empresa que fazia jeans. Manutenção de máquinas Isso aí elétricas. era, então, isso aí era do Senai, né? Então, basicamente, eu tinha a bolsa do Senai, eu tinha a bolsa dessa empresa, né? Quando você faz Senai, você pode ter bolsa da empresa, então eles pagam para você estudar. E aí nas férias eu tinha que ir lá na empresa, né? Com 15 anos, 16, eu passava minhas férias, o pessoal Uhum. ficava lá jogando videogame, tomando todinho, eu tava lá na empresa e foi bom assim, porque aí você vê a questão de tratamento das pessoas, né? O ambiente corporativo ali, corporativo não é um banco, né? Mas é de lidar com pessoas, né? Então, tudo, né? Até de falar bom dia, acostumar a falar bom dia para as pessoas, é algo que se aprende na empresa, né? Então, para mim, eu não fiz estágio. Até eu vou até falar uma coisa, não sei se vai ser chata aí para os alunos, né? Mas assim, para quem é ouvinte, de fato, porque eu não quis fazer estágio, eu não quis muito com a empresa, eu quis para a acadêmica porque eu já tinha experiência com a empresa, né? Isso. E eu conheço muita gente que foi para empresas e largou e voltou para a carreira acadêmica, ou vice-versa, tá? Então, tem gente que tem perfil de carreira acadêmica, tem gente que tem perfil de empresa. E na época eu lidei de boa, assim, mas eu não via muito potencial, assim, depois como eu encontrei na pesquisa, né? Mas isso aí foi na época que eu tinha adolescente, né? 15, 16, 17 anos, por aí. Porque o professor trabalhava com o seu pai na parte eletrônica, Eu sabe? trabalhava assim, ficava lá no balcão, né? Meu pai vendia equipamento eletrônica, né? Então vendia lá equipamento eletrônico, vendia componente eletrônico. Então, Show, assim, show. eu não sabia que era um capacitor, né? Mas eu sabia achar ele na gaveta e vender, né? Então, eu não sabia para que servia, né? Você aprendia na faculdade mesmo, né? E no Senai, mas já vendia lá. Não, perfeito. Isso é uma experiência, professor, e que, contando aqui pra gente, por exemplo, o meu primeiro emprego, assim, eu trabalho um monte em casa, né? Aham. Minha mãe, ela vende produtos, né? E há 34 anos ela vende os produtos dela, né?
produtos cosméticos, né? E eu tive que meio que em casa aprender com ela ali vendas. Sim, Você aham. tem que ser um bom vendedor, você tem que entender o cliente, você tem que ser empático, você tem que conversar com o cliente. Às vezes o cliente Paciência, não né? sabe o que ele É. quer e você vai tentar direcionar, porque ele está ali para comprar os produtos, você vai ter que ajudar. E literalmente, eu tenho uma escola ali junto com a minha mãe que Uhum. ela me ensinando como vender. Eu me lembro bem, ela já vendeu roupa também, já vendeu outras Uhum. coisas. Mas esse ambiente dentro de casa, o professor bem citou, é muito importante também como experiência para a gente, para a vida, né? Porque sem essas experiências que a gente tem na nossa base, na nossa família, a gente não tem muitas outras vivências em relação ao que a gente vê Sim, do é. mundo, né? E é muito importante também, o professor citar isso para a gente, é legal, né? A gente saber, os outros estudantes também têm vivência em casa, como que é essa vivência e trazer isso para dentro da faculdade. Ó, agora eu estou aprendendo o que é um indutor, um capacitor, para possíveis aplicações Sim, no é. futuro, né? Para inovação, para pesquisa. Tem coisas que a gente aprende sem a gente saber a importância, né? Por exemplo, eu e você, a gente aprendeu coisas aí meio por, assim, indiretamente, digamos, talvez, né? E eu nunca imaginei que vendas a gente ia usar para alguma coisa, mas é Sim, importante, certo? Assim, totalmente. mesmo que eu não trabalho com vendas, mas a gente aprende e fica com a gente. Outras coisas a gente tem que saber a importância, né? Então, motivação é importante, né? Mas você foi fazer redes depois? Foi, fui fazer. Eu queria muito estudar, eu queria muito ser inventor. Eu falava isso para minha mãe quando Aham. criança. Eu falava assim: mãe, eu quero estudar, mãe, eu quero estudar. E aí, minha mãe não tinha muito tempo, meu pai, minha mãe não tinha muito tempo, e eu ficava num clube que tinha lá próximo de casa. E lá eu fiquei dos 7 até os 14 anos, que eram atividades físicas, aí fiz música, aprendi vários Aham. instrumentos, aprendi várias atividades, vôlei, basquete, futebol, natação, até os 14. Só que depois dos 14 a gente não podia ficar mais nesse ambiente. Sim. A Aham. gente tinha que fazer curso. Eu me especializei em outros 6 cursos profissionalizantes com certificação do Senai. E aí fiz confeitaria, Ah, fiz tá. técnicas administrativas, fiz telemarketing, eu fiz alguns outros cursos lá do Senai que eles ofereciam. E depois disso, de todos esses cursos que eu fiz eletricidade também, Aham. residencial, e eu olhei, eu falei assim, não, eu preciso seguir, mas eu quero continuar, eu quero fazer uma graduação, quero fazer mestrado, quero fazer Uhum. pesquisa. Mas eu não sabia como fazer Hum. essas coisas. Eu só tinha feito o profissionalizante, esses 6 profissionalizantes. E tinha outro curso lá próximo de casa que era de redes. E redes e administração. Eu falei assim, não, administração eu não quero. A administração eu não vou conseguir mexer nos eletrônicos, abrir as coisas e Uhum. curiar o que tem lá Ah, dentro. E aí o de redes dava para ter essa dimensão. E aí eu entrei no curso de redes, tinha que fazer uma prova, fiz a prova lá, consegui acertar as questões para poder passar e fui para redes. Em redes, eu achei fantástico a gente ficar mexendo ali nos eletrônicos. Tinha certificação Cisco na época. é bom. E aí a certificação Cisco, o professor falou assim, se vocês não fizerem a certificação Cisco, vocês não vão ter dimensão de nada aqui de redes. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender Uhum. certificação Cisco. E os professores foram desafiando e foram colocando propostas ali para a gente ter aprendizado. Isso me incentivou muito. Eu queria mexer com a área de tecnologia, mas aí não sabia para onde eu ia mais uma vez. A gente Uhum. nunca sabe, mas estão ali as oportunidades, as chances caminhando para a gente tentar ver o que a gente gosta, né, e se espelhar no que a gente quer seguir. E eu segui para o cursinho depois, que tinha algumas pessoas lá dentro que estavam fazendo cursinho, e aí eu fazia aula de manhã, curso no ensino médio, e aí na tarde eu fazia o curso técnico, e aí de noite eu ia pro cursinho. Aí eu ficava extremamente cansado, era o dia Não, inteiro fazendo, não sei se o essa professor, não, pode tempo também. era bastante É. tempo. Mas é legal que você falou aí dos cursos que você fez, porque assim, é aquilo que cada vez eu tenho mais na cabeça, mas quando a gente é mais novo, a gente tá um pouco descolado, a gente não percebe, mas todo conhecimento é importante, né? Todo Porque a conhecimento. vida não é uma coisa linear, assim, que eu vou planejar, vou fazer isso, 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 isso. Uhum. Às vezes uma coisa que você aprendeu lá, tipo, Confeitaria. confeitaria, você no futuro vai ter uma visão diferente das coisas, né? Totalmente. Porque a gente hoje em dia tá muito nessa coisa assim, a pessoa tem que ser treinada desde criança, tem até pressão muito com criança, tem que ser fazer isso, 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 isso. Mas você vai ver, a vida é muito, cara, outro dia acontece alguma coisa aí, você muda de carreira. Essa parte de vendas aí,
vai que você no futuro aí para uma empresa e tem que negociar e tem que vender. Tem que conversar com o professor. Não, é porque a pessoa é muito objetiva. Isso até, né, naquela história, aquela piada quando eu fui com criança, né? Tipo, pra que eu vou aprender matemática, né? E na graduação tem isso também, né? Eu vou usar máscara. Nossa, eu como professor, eu já acho assim, bizarro, o professor de telecom, né? Das disciplinas que eu dou, que é bem de telecom, um aluno meio ainda não saber para que serve, mas, cara, eu tive, por exemplo, parte de máquina elétrica que eu achei que eu nunca ia usar. Foi a primeira disciplina que eu dei NFT. Eu tive que dar de motor, máquina elétrica. E hoje a gente fala muito de drone. Pô, o cara não vai fazer nada com drone se o cara não sabe o que é um motor elétrico. Então, assim, é legal que você ter posto isso, porque é isso, a vida não pode ser um negócio hiper planejado, não tem como, né? Não tem como, a gente não porque tem só gera como. frustração também. Então, assim, deixa a vida levar e não se sobrecarregue de nada, né? Vai tentando pegar ali o planejamento principal, né? Eu falei assim, não, eu quero seguir para essa área aqui Isso, é o macro, você faz o macro, depois o micro vai acontecendo, né? Total. Professor, de 2016 a 2025, aí o professor entrou aqui como professor já dando umas disciplinas aqui na FT. Que ano que você falou? De 2016 a 2025. Exato, perfeito. E aí são disciplinas como eletrônica aplicada, circuitos digitais, circuitos eletrônicos, telefonia e comutação, comunicações móveis. Essas disciplinas, elas se modularizam com o tempo, né, professor? E a gente precisa meio que adequar. A gente enxerga disciplinas como redes quânticas ou alguma coisa que possa ser... Agora não tem mais. A telefonia é uma disciplina que vai perdurar por outros anos, ou uma telefonia é uma disciplina que ela vai sair da grade? Como o professor enxerga essas disciplinas que saem e se modularizam, né? Sim, assim, eu vou ter um bom exemplo que você deu de telefonia aí, né? Porque assim, o currículo ele muda, né? Inclusive, telefonia nem está no currículo novo, né? O conteúdo dela foi quebrado em outras disciplinas, né? Mas é que a telefonia ela tem um papel importante porque como telecomunicações que a gente conhece de voz, né? Começou a telefonia, né? Até fonia por causa de voz. Ela meio que assim, ela carrega na história aí a evolução das telecomunicações, né? Porque assim, ó, se a gente quiser ficar abrindo, tudo é telecomunicações, né? Ó, sinal de fumaça lá dos indígenas é telecomunicações. Mas o que a gente conhece como tecnologia de telecomunicações é voz, né? Então, assim, por exemplo, eu até falei para você, eu sou mais processamento de sinais do que telecomunicações. Então, assim, eu trabalho com parte de processamento de sinais, imagens, que é voltado para coisa biomédica hoje em dia. Então, até censuramento remoto. Então, assim, não está envolvido necessariamente com telecom. E telefonia mesmo, parte de redes, eu trabalho muito pouco. Então, assim, tem esse ponto. A telefonia, né, especificamente essa disciplina de telefonia, o conteúdo dela se mantém, né? Algumas disciplinas, elas são menos conceitos e mais aplicações ou padrões mesmo, né? Então, assim, por exemplo, tem que falar duas aí, né? A disciplina de sistemas de telecomunicações, né? Cara, é a mesma, se for ver mesmo, é a mesma de 125 anos atrás, né? O princípio é o mesmo, né? Tá? Então, você tem fundamentos ali de modulação, tudo que isso aí não vai se perder. Quando a gente está no 5G, né? 4, 5G. Quando tiver no 10G, ele vai usar, né? Então, isso é conceitos, fundamentos, né? Outras disciplinas são muito específicas, né? Você falou da Cisco, né? O equipamento da Cisco mudou, tem que fazer outro treinamento, né? Outro curso. E isso aí, eu tô pondo isso porque agora eu tô lembrando de uma outra crítica, né? Que é o seguinte... tem muita faculdade particular aí, eu falo particular porque geralmente pública não acontece tanto isso, que os cursos são extremamente modernos, só que são cursos modernos porque se focam em aplicações, né? E não tanto em conceitos, né? E aí aplicações é aquilo, né? Daqui 5 anos, talvez muita coisa que a gente passa aqui se perde, né? E telecom, para mim é um caso muito crítico, assim, né, comparado com outras engenharias aí, né, eu sei que tomara que ninguém mais, tomara que todo mundo escuta o seu podcast aí, mas tomara que o pessoal das outras engenharias não me peguem aí para Cristo, né, porque é óbvio, a gente está num curso que é muito moderno, né, é um curso que, assim, ele avança a cada 5 anos, aí o conteúdo tem que mudar muito, assim. A tecnologia muda muito rápido.
Eu falei das outras engenharias porque, óbvio, assim, mesmo elétrica, tem muita coisa ali que é histórico, né? Engenharia civil, assim, muito histórico. Então, o cara tem uma tecnologia nova de tijolo aí que vai revolucionar o currículo, né? Alguma coisa construtiva que vai revolucionar o currículo. A gente tem, né? Então, a gente tem pressão para mudar, para adicionar mais disciplinas de programação, que antigamente não era tão importante, né? Eu fiz engenharia elétrica, eu fiz uma disciplina de programação, que é a linguagem C. Linguagem C. Hoje você tem várias, né? Orientação a objetos, Python, móveis, então, e cada vez mais pressão para ter, porque hoje em dia, né, trabalho com hardware por software também, então a gente até com hardware tem que mexer com software hoje em dia. Então, essas tecnologias novas, elas vêm para revolucionar o mundo, né? Não é um aspecto pequeno aí de alguma coisa aplicada, né? Assim, é uma coisa que vai revolucionar tudo, né? Então, a gente está falando de redes sociais, né? Muito dos avanços de redes sociais, elas só existem porque teve avanço de telecom, né? Rede social existia já, né? Muito tempo atrás, né? Não era tão revolucionário quanto é hoje, porque não era no dispositivo móvel, né? Talvez seja muito novinho aí, mas, por exemplo, tinha o MySpace, né? Orkut, na época dos anos 2000 ali. MSN. Então, essas coisas você usava no computador, né? Era direto lá. Então, assim, óbvio que mudou também a sociedade, mas você entrava no computador e usava. Hoje você tem tudo na palma da mão, né? Estava falando com um amigo sobre bet, né? Assim, não vamos entrar nisso, né? Mas tá uma discussão muito grande da bet, né? Essas apostas online. Porque antes, para você fazer aposta, você tinha que ir na casa de apostas, né? Hoje você faz na internet. Então, isso, a pessoa fazer a aposta ali, cada 2 segundos ela faz uma aposta se ela quiser. Então, essa parte de telecom está revolucionando o mundo e isso, óbvio, acaba se refletindo aí no currículo, né? Porque a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Vamos dizer assim, a cada 1 ou 2 anos eu tenho que mudar, pelo menos metodologia ou adicionar algum conteúdo, porque muda, né? Realmente. E professor, só citando essa última passagem, que está dentro desse carreira trabalhos, né? O professor foi lá na Ericsson e qual era a pesquisa que o professor estava fazendo lá? Pesquisa aplicada a trabalho, né, também? Era nessa parte do mestrado aí, né? Que trabalhava com modelagem de canais. Então, assim, a gente tentava descrever como que uma onda, não é eletromagnetismo, né? Mas como que uma onda se propaga num ambiente, por exemplo, só que do ponto de vista de processamento de sinais, né? Ou seja, assim, não do ponto de vista eletromagnético, né? Então, como que nas equações eu consigo escrever essa propagação. E aí lá na Ericsson é interessante porque nesses modelos de canais eu podia inserir, por exemplo, o padrão de radiação da antena. Então eles tinham lá medições, né? Eles conseguiam fazer medições em câmera anecoica, eles tinham já os padrões prontos. Então ele tinha, por exemplo, o padrão. O que acontece com o padrão de radiação de uma antena se a pessoa segura o celular perto da cabeça, né? O que acontece se a pessoa usa um telefone pequeno? O que acontece se o telefone grande? Se o telefone tem uma antena em cima ou uma antena embaixo? O que acontece com o padrão de radiação, né? Então eu incorporava isso nos modelos e simulava e testava lá. Né? Show, professor. Então, e agora já indo para as pesquisas, né? Tanto a pesquisa de 2023, 2024, elas estão meio que correlacionadas, né? Citando aqui a de 2023. Processamento de sinais para sistema VLC e OCC, né? Que é comunicação por luz visível e comunicação óptica por câmera. O professor juntou esses dois ideais, né, essas duas informações para conseguir fazer essa pesquisa de 2023, processamento de sinais para sistema VLC e OCC, né? O VLC e o OCC, aí depois pode até falar rapidinho o que é comunicações por luz visível, né? Basicamente é o mesmo, a teoria, por isso que eu falei de fundamentos, a teoria é o mesmo do que a gente vê em comunicações por radiofrequência, micro-ondas, que a gente tem aí, né? Wi-Fi, 5G, 4G. Os princípios são os mesmos, né? São os dispositivos que são diferentes, né? Então, por exemplo, o VLC você transmite com LED, por exemplo, uma lâmpada que está na casa da pessoa, né? E aí ela consegue captar padrões de modulação dessa luz, né? Ou seja, a luz ali do LED pode estar oscilando, né? Modulando ali numa frequência que o olho humano não enxerga, mas um receptor de luz consegue. O OCC é a mesma ideia, só que o OCC você usa uma câmera.
Então pode ser um smartphone, pode ser uma câmera de segurança, pode ser uma câmera num carro autônomo, pode ser qualquer câmera. Porque a câmera ela também pega luz em quadros, né? Se você pegar numa taxa alta de quadros, o olho humano também não percebe, mas a câmera consegue perceber essa variação, tá? Então você consegue transmitir bits zeros ou 1 se a luz está acesa ou apagado, por exemplo, né? Aí tem aquelas modulações lá, né? Ó, modulações de amplitude, de frequência, tem várias. E aí, assim, até uma coisa interessante que, assim, eu não trabalhava com isso, né? É recente. E isso foi motivado por um aluno que quis fazer TCC comigo. Ele veio querendo fazer TCC, falou, ó, tem essa linha aqui que eu achava interessante. Eu comecei a fazer e vi que dava muito bem, assim. Porque, de novo, assim, a mesma teoria que eu usava, ferramentas que eu usava no doutorado, no mestrado, em pesquisa antes ou depois disso, eu posso aplicar para a luz. Óbvio, né? Tem as modificações, alterações ali, né? Projeto e tal. Mas é um novo campo, né? E são tecnologias super emergentes aí, coisa que foram padronizadas aí esse ano, 2, 3 anos atrás, né? Então, assim, coisa super recente, tanto que você olha nos padrões, o pessoal nem pensa por 5G, é 6G, então é uma tecnologia aí que daqui pode ser comercial, ela é viável, né? A gente faz experimento no laboratório, então funciona. Só que em larga escala eu acho que vai levar uns 5, 10 anos aí para pegar mesmo. Professor, essa seria uma das possíveis formas de comunicação dentro do CG. Mas, em geral, como o professor enxerga a CG? O CG ele está na fase ainda de conceito, né? Assim, o que acontece? Normalmente o pessoal tem uma fase de conceito, que ali se estabelece quais são as aplicações que vão ter, né? O pessoal tenta meio prever o futuro, né? Aí você estabelece os requisitos técnicos que você precisa ter para chegar naquilo, e aí depois existe uma etapa de pesquisa para chegar, e depois dessa etapa de pesquisa para chegar, a etapa de implementação. Então, por exemplo, o 5G, vamos dizer assim, a etapa dele de conceituação foi até antes de eu ir para a França. Mas mais ou menos na época que eu estava na França para frente, foi a época de o pessoal fazer pesquisa para tentar tornar o 5G viável. E hoje é a época de fazer o 5G ser viável financeiramente, ou seja, implementar em larga escala. O 6G está na época ainda de conceituação. Conceituação e pesquisa, né? Então, por exemplo, o 6G, o pessoal quer fazer realidade aumentada, realidade virtual, comunicações holográficas, quer fazer internet tátil, então, quer fazer telecirurgia remota, coisas que assim, o pessoal achou que podia fazer para o 6G, mas provavelmente não vai ser possível, por causa dos requisitos, né? Então, cada aplicação dessa tem requisitos lá. Preciso que a velocidade seja de 10 gigabits por segundo. Preciso que o tempo de comunicação ele seja menos do que 1 milissegundo, né? Que o pessoal chama de latência. Preciso que os sensores gastem menos do que tantos microwatts, coisas desse tipo. Que o pessoal coloca no papel. E aí agora a gente está tentando chegar. Daqui uns anos o pessoal vai lançar o padrão, né? Vai falar, olha, chegamos, vai ter um consórcio, né, de várias empresas e institutos de pesquisa, e vai falar, o CG tem que ser isso, 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 isso. E aí a questão depois é a questão dos fabricantes, a Ericsson, Huawei, né, da chinesa, tentar, mesmo Samsung, essas empresas que fazem dispositivos, né, tentar por isso funcionar, né? Então, assim, a gente tem um futuro aí muito promissor, né? Por isso que, assim, eu voltando um pouco aí, não quero passar muito tempo nisso, mas da questão dos cursos, né? O curso, quando eu fiz a graduação em 2000, né, década de 2000, o curso em moda aí era automação, né? Só que o curso de automação foi criado 20 anos antes, né? Então demorou uns 20 anos para ter maturidade. Hoje o curso de mais concorrência de engenharia da Unicamp, tirando medicina, é engenharia de telecomunicações e ciência de computação. Mas a engenharia de computação foi fundada na década de 90, 91, 92. Então demorou 20 anos também para maturar, né? Então, assim, o Telecom foi criado em 2013, né? Então, assim, e não só aqui, viu? Vários centros de pesquisa, várias universidades do Brasil, foi tudo nessa época aí, 2013, 12, 14. O Inatal é o único centro que é antigo. Mas estou falando Universidade do Pampa, aqui da Unesp,
quase todos os cursos de telecom, assim, só, engenharia de telecom, não engenharia elétrica com ênfase em telecom, engenharia de telecom, eles foram criados nos anos 2010, 13, igual a gente aqui. Então, assim, se for seguir o curso de automação e de computação, daqui 20, seria 20 anos, ou seja, 2030, que é quando o 6G começar a implementar. E é um curso É. bem multidisciplinar, né, professor? A gente está falando de muitas tecnologias aqui, voltando para em relação e juntando as duas partes de pesquisa aqui que o professor está citando para a gente consegue modularizar em várias frentes que são aplicáveis dentro da sociedade, né? Isso é Uhum. muito interessante. De 2012 até 2022, o professor trabalhou com tensores, só citando as pesquisas aqui, né, nessa Uma das parte. ferramentas, isso que eu estou colocando. Foi a de, só citando a de 2017 a 2019, né? Uma abordagem tensorial para modelização de sistemas cooperativos de comunicação sem fio. Uhum. Essa foi uma aplicação de uma pesquisa que o professor fez baseada em tensores, né? Assim, falando, aí tem, a gente põe tensores porque como ele às vezes, o título parece muito tensor, né? Uhum. Porque tensores é uma ferramenta matemática que pouca gente usa. Então, assim, é meio quase um chamariz colocar isso no título, porque você está falando, eu estou usando essa ferramenta, né? É a mesma coisa que hoje você fazer algum trabalho que envolva inteligência artificial e não pôr no título, né? Mas, por exemplo, aí nesse título tem lá a parte de tensores, mas tem a parte de comunicação cooperativa. Comunicação cooperativa é uma parte de 4, 5G e provavelmente 6G também. Então, aí está a telecom. A parte de tensores é uma ferramenta que foi usada, né? Então, esse foi um dos projetos aí que a gente fez. E o professor descobriu com essa aplicação ali, dentro da parte telecom, que foi possível, foi viável ter essa comunicação e foi mais efetivo. Sim, você tem ganhos ali quando a gente fala de eficiência espectral, que a gente fala, porque quando usa a parte de tensores, normalmente a gente pode fazer uma estimação que a gente fala não supervisionada ou cega, né? Então, assim, isso reduz uma necessidade de fazer uma estimação de canal assim, separado. Então, assim, não sem entrar muito em meandros aí da pesquisa, é isso, né? A gente conseguiu tornar um sistema mais eficiente do ponto de vista espectral, ou seja, conseguiu transmitir mais taxa de bits sem necessidade de aumentar a largura de banda, né? Tá. E aí, nesse caso, são canais cooperativos, né? Ou seja, com estações repetidoras. Para quem quer entender um pouco de estação repetidora, você pode pensar, hoje tem muito Wi-Fi mesh, né, na casa das pessoas, né? É um tipo de sistema cooperativo, né? Então, eu poderia usar minha pesquisa tanto para 5G como para um Wi-Fi, por exemplo, né? Não, tanto que nos títulos não fala 4G, né, 4, 5G, Não. porque eu posso usar tanto para uma rede de sensores, posso usar para um 4G, posso usar para um Wi-Fi, posso usar para qualquer tecnologia de comunicações. Show de bola, professor. Então, tem alguma dessas pesquisas que o professor mais gosta? Tem algum assunto que o professor, no momento, né, agora o professor está trabalhando com comunicação por luz visível e comunicação por câmera óptica? Comunicação por câmera É porque não tem nome em português, viu? É tão novo que não existe uma tradução em português desses termos. Justo. O luz visível, sim. O Optical Camera Communications, não. É bem recente. Não, então foi esse ano aí que teve a última revisão de padrão, né? Então, fevereiro desse ano. Então, tem muito pouca gente trabalhando, né? Assim, inclusive as colaborações que eu tenho, eles não são nem do Brasil, né? Pessoa de fora, porque no Brasil só tem eu que estou trabalhando basicamente com isso. Assim, óbvio, né? Assim, a gente tem que gostar mais das últimas coisas que a gente faz, né? Porque senão a gente não. E ultimamente eu tenho focado muito nisso, assim, nessa parte de comunicações por câmeras ópticas. Eu também tenho trabalhado bastante com parte de processamento de imagem hiperespectral, né? Não está no currículo aí, né? Não está como um projeto, né? Financiado, mas com alguns alunos aí tem trabalhado com isso. A gente chama de imagem hiperespectral. O que seria isso, professor? É porque assim, quando você pega uma imagem, se ela for colorida, normalmente ela tem canais de cores, né? RGB, por exemplo, né? Vermelho, azul e verde, né? Tá? Algumas imagens têm mais bandas, por exemplo, tem imagem que tem o infravermelho, né? Imagem de satélite, tem mais bandas. Quando tem algumas bandas a mais, a gente chama de multiespectral, né? Tá? Então, um sensor lá de um satélite, ele consegue ver a faixa de infravermelho, ou próximo do infravermelho, né? Tá? E aí tem várias aplicações para isso. O hiperespectral é você ter centenas de bandas, né?
Então é como se você tivesse uma imagem, só que ela não é formada só por vermelho, azul e verde, né, que são frequências diferentes. Ela é formada por centenas de bandas. E aí isso dá uma riqueza de informação, né, tá? É um pouco igual eu falei do tensores, igual eu falei lá do Big Data, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais dados, mais informação você consegue tirar, né? Então essa é uma possibilidade também, você ter uma imagem que tem tantas bandas de frequência, né? Ou seja, que ela tem tanta informação ali que eu consigo extrair informações que uma imagem simples não tem, né? Perfeito. E assim, para quem quer seguir nessa área, isso é Aham. interessante, muito promissor em relação à comunicação por luz, né? Comunicação óptica por câmera, né? Que é bem recente. E o professor enxerga que isso para o futuro vai ser bastante promissor, né? Sim, assim, eu gosto bastante eu vou falar do comunicação óptica por câmera, né, que chama de OCC, que eu gosto bastante dela porque é o seguinte, ela envolve tanto telecom quanto processamento de imagens, né? Porque do lado do transmissor você transmite luz, como se fosse um VLC, né? Ou seja, pode ser uma lâmpada no teto, pode ser inclusive uma tela, né? Então, por exemplo, uma tela de computador, uma tela de qualquer coisa, pode transmitir dados também. Quando eu digo dados, não é imagem, né? É dados mesmo, bits. Então, assim, às vezes a pessoa vai estar lá assistindo no cinema o filme, mas ela pode estar com óculos de realidade aumentada ali que consegue pegar mais informação do que a imagem do filme, né? Tá? Então, tem aplicações aí até para esqueci o termo. Quando você quer fazer a coisa de assistência, né? Tipo, a pessoa tem não Dificuldades enxerga com necessidade. dificuldades, não consegue ter visão ruim ou se cega mesmo. Então, assim, tem um potencial muito grande. E do lado do receptor você tem imagens, porque você tem que processar a imagem, né? Então, eu acho que tem um campo muito grande por causa disso. Tanto alguém que faz, por exemplo, OCC especificamente, pode trabalhar tanto com parte de 5G, 6G tradicional, ou seja, entrar numa empresa que trabalha com telecom, né? Uma Ericsson, uma Vivo, uma TIM, aí, uma empresa de telecom, Padtech, né? Como pode estar trabalhando com parte de processamento de imagens e futuramente ir para imagens, né? Ou seja, deixar um pouco o telecom e ir para imagem. Então, imagem biomédica, né? Tem bastante empresa que faz isso também. Então, para mim, assim, eu tenho satisfação de trabalhar porque ele envolve várias coisas que eu gostava, né? Tanto telecom quanto processamento de sinais e imagens, ela me satisfaz mais isso, assim, tá? Mas é isso, assim, quem gosta de processamento de imagens, quem gosta de inteligência artificial, quem gosta de telecom, eletrônica, tudo está envolvido aí, né? Tá? Depende do que a pessoa quer trabalhar mais, né? Por exemplo, tem alunos que fazem nessa área e o cara quer trabalhar com a eletrônica. Outros querem trabalhar com processamento de imagens. Outros querem trabalhar com processamento de imagens, mais voltado para inteligência artificial. Então tem um campo muito grande aí de tópicos aí que se conversam, né? Nossa, meu cérebro vai longe quando o professor fala assim em relação a essa parte de comunicação, né? Porque meio que é disruptivo você se comunicar através da luz, né? Você está passando Ah, informações ali e isso está meio que você não está vendo e é uma aham. outra forma de se comunicar, né? Telecomunicações, né? Sim, é. É uma outra É forma. assim, Como se mudaria em volta ali as coisas acontecendo? se você parar para pensar, o princípio não é tão distante. Por exemplo, um controle remoto ele é infravermelho, né? Você aperta o botão, ele aciona uma televisão, um dispositivo. A fibra óptica também é um princípio de luz, só que é uma luz guiada, né? No núcleo da fibra. O VLC e o OCC, qual que foi o avanço tanto deles? Porque agora você tem o LED, né? Então o LED a gente tem em todo lugar hoje. A lâmpada do carro, a lâmpada do farol, de um Telas, semáforo, celulares. tudo, tela de celular, monitor. Hoje tem telas, tem muito mais telas que antigamente, né? Tudo é tela hoje, tablet, placa de trânsito, pode ser, né? Um outdoor digital, uma tela de cinema, tudo tem tela e tudo tem câmera, né? Então, antes, é aquilo que eu tinha colocado antes, né? Assim, a tecnologia não é, o princípio não é recente, mas a tecnologia, talvez outros fatores motivaram usar hoje. Então, você ter LEDs hoje que são mais eficientes, que respondem rápido, favoreceu o pessoal ir para esse lado de telecom.
Porque senão o LED ia ser aquilo que sempre existiu, para acender se algo está ligado ou não está ligado, né? E a mesma coisa que eu estou falando do celular, né? Antes, por exemplo, o Instagram, né? Redes sociais. Antes você podia ter a foto no computador, né? Como que o Instagram vira uma empresa multibilionária e trilionária? Trilionária, tô brincando, é multibilionária. Porque agora você tem o Instagram no celular. Então, o celular possibilitou você ter um Instagram, né? Se a gente tivesse que usar o Instagram no computador, a gente ia voltar na época do Fotolog, aí você nem lembra dessa parte. E o VLC também, assim, o princípio é de telecom, o princípio que sempre existiu, modulação de luz, isso aí, desde que se fala em controle remoto, tem isso. Só que agora os dispositivos eles são tão modernos, tão capazes de transmitir taxas de dados altas, que abriu um potencial de ter agora pesquisa nessa linha, né? Tá? Muito mais complexo do que um controle remoto. Perfeito, professor. Essa parte de pesquisas é bastante incentivador para quem quer seguir essa área, é um prato cheio aqui para quem quer ir para essa parte, para os nossos ouvintes que estão escutando, o professor trabalha nessa área, e depois só falar com o professor, ou ler sobre, ver as pesquisas que estão relacionadas com isso, dá certo aí para quem quer seguir nessa parte. Bom, a gente fecha esse segundo bloco, a gente vai para o nosso terceiro bloco, que é curtinho. A gente vai só perguntar algumas coisas em relação ao futuro e as curiosidades do professor. Voltamos para o nosso terceiro bloco, que é mais curtinho. A gente vai fazer algumas perguntas de curiosidade para o professor e algumas coisas em relação ao futuro também. Professor, eu vi aqui no currículo Lattes do professor que o professor tem algumas formações complementares. Em 2011, por exemplo, o professor fez 4 formações complementares em relação ao sistema de gestão de projeto, gestão de custos de projetos, gestão de risco em projetos, todos com 40, 20 horas. Esses foram... O professor estava seguindo ali para poder adquirir mais conhecimento, o professor queria fazer gestões de projetos, o que o professor queria com essas extensões complementares, né? Essas extensões eram cursos, assim... É engraçado, porque a gente não dá tanto destaque, né? Fica perdido no currículo aí, mas eu fiz curso de gestão de tempo, de risco, de projeto aí, né? Poderia até dar disciplina aí, se fosse o caso, né? Mas acho que ninguém sabe que eu fiz esses cursos aí. Aprendi a mexer no Oracle, né? Aprendi a mexer no MS Prod, aprendi a mexer no Primavera, né? O software. Eu queria trabalhar com projetos, né? Então, assim, gestão ou não de projetos. E aí, quando eu fui lá no Ceará fazer o mestrado, um do acordo que eu fiz com eles lá era eu poder participar na hora de enviar projeto e tal. Então, eu fiz os cursos com eles lá, né? E também participei, quando eles enviavam um projeto, eu conseguia ver o projeto. Então, isso me deu uma boa bagagem de como escrever um projeto, né? Então, isso é importante. Perfeito. E aí, em 2008, o professor tem 400 horas de carga horária de engenharia elétrica pelos Estados Unidos, né? O professor fez uma formação complementar. Na verdade, isso também eu peço desculpa aí pelo Lattes, porque o Lattes ele é meio... muda e depois nunca mais a gente ajusta, né? Porque isso aí foi um intercâmbio. Intercâmbio não conta... O Lattes não põe intercâmbio, né? Não, perfeito. Mas esses 400 horas aí foi um semestre, né, do curso lá. Show de bola, professor. Aí eu fiz eletrônica lá, fiz uma disciplina de plasma lá. Hoje nem se fala mais de plasma, né? Plasma. Muito pouco. Não, o que seria, professor? Não, plasma é um estado da matéria, né? Mas tinha aplicações muito para telecom, né? Assim, mas é isso, foi um semestre lá que eu fiz intercâmbio. Justo, professor. Em relação a impactos de tecnologia, impacto das tecnologias, né? A gente tem essa substituição da comunicação por luz visível em relação a Wi-Fi, ou vai ser substituto, a gente vai conseguir acoplar essa parte de comunicação por luz a algo que a gente tem hoje que é muito similar, que faz certo, né, com a comunicação por Wi-Fi. Assim, na verdade o que tem é o seguinte, é uma tecnologia complementar, né? Porque normalmente, como está trabalhando com frequências diferentes,
Normalmente, onde uma frequência funciona bem, a outra não funciona, Esse é um né? ponto muito importante, né? A frequência, né, professor? Porque assim, você tem meios de transmissão, né? O ar, alguma coisa assim, que às vezes uma faixa de frequência não transmite, né? Uhum. E o VLC ele é meio complementar, ó. Por exemplo, o VLC, ele, ao contrário da onda eletromagnética e de radiofrequência, ele não vai induzir uma corrente num condutor metálico, né? Então, eu posso usar luz, por exemplo, em ambientes que eu não poderia ter radiofrequência, por exemplo, um hospital, né? O hospital, teoricamente, você não vai poder, lá numa sala de tomografia, você não pode usar Wi-Fi, né? Você não pode usar uma sala blindada, normalmente, por causa de interferência eletromagnética. A luz você pode, né? A luz não vai induzir uma corrente no condutor metálico. Então, ele é complementar. E o interessante do VLC e do OCC é como ele usa a luz, a própria luz, ele já vai usar uma infraestrutura existente, né? Então, por exemplo, um carro ele pode comunicar com o carro da frente pelo farol, né? Mas o farol não está ali por causa das comunicações, o farol está ali para iluminar a rua, né? A via. Mas você aproveita para isso. Por exemplo, a gente não se fala muito até no curso de graduação, né? Não sei se você fez comigo lá, se eu falei isso ou se você lembra disso, mas os sistemas de comunicações, eles estão gastando muita energia, né? E quanto maior a taxa de transmissão, mais energia você gasta normalmente. E o VLC, ele é muito interessante do ponto de vista de eficiência energética, porque a luz ela já está ali para a função primordial dela, que é iluminar. Então, a telecomunicações, né, a comunicação, ela é uma função secundária, mas você reaproveita, né? Então, a gente está numa sala aqui que tem uma iluminação. Essa mesma iluminação poderia estar transmitindo dados e a gente poderia desligar o roteador, por exemplo. Eficiência Então, bem maior. e dependendo então da aplicação, óbvio, né? Por exemplo, a luz, ela não atravessa a parede. Então, se você quiser fazer uma rede de Wi-Fi com luz, que tem, né, o Li-Fi, né? Não sei se já viu esse termo já? Quem não tem curiosidade, aí procure Li-Fi, né, que é por luz. Ele não vai atravessar a parede, então se você precisa de um sistema de comunicação que atravesse parede, a luz não vai ser possível. Mas se for um espaço confinado, se for uma sala, por exemplo, ou se for algum dispositivo que já emite luz, né, um farol de carro, um farol de um semáforo, né, a luz de um semáforo, a luz de uma tela, ele é uma tecnologia extremamente complementar aí que com custo, uma eficiência energética altíssima, né? Tanto que quem tiver curiosidade de procurar, vai ver muito trabalho em revistas de comunicações verdes, que a gente chama, né? Green Communications, porque é umas tecnologias aí que tem que ser do futuro por causa da eficiência energética, né? Mais do que taxa, mais do que qualquer coisa. Quantidade de pessoas, né, de recursos que a gente tem no mundo é finito, né? A gente precisa cuidar e Sim, isso é um ponto importantíssimo também. Até porque, só para finalizar, também tem uma questão, assim, quem vai ver telecom, já viu, tem a questão do espectro, né? A luz é um espectro não licenciado, então ela não está muito limitada por normas de Anatel, né? Então tem uma possibilidade de aplicações muito maior do que a parte de radiofrequência que a gente tem hoje, né? Perfeito. E só algumas perguntas finais, professor. Que conselhos o professor daria para quem está entrando na área de telecom, de computação? Melhor, que conselhos o professor daria para quando o professor entrou na parte inicial assim, do curso? O professor daria conselhos para estudar cálculo, que ênfase para alguma coisa? Que conselhos o professor daria para quem está entrando dentro dessa área? Tô refletindo aí, vendo, ser sincero, é aquilo, assim, é uma ótima pergunta, assim. Eu tô tentando resumir. Bem que eu vou dar o seguinte, assim, cara, como tudo na vida, assim, não se sobrecarregue, né? E aí, ó, eu acho que só tem uma forma de não sobrecarregar, que infelizmente é sendo organizado, né? Porque o tempo é finito, né? Como o espectro de radiofrequência é finito. Então, eu acho que um dos grandes problemas, assim, é isso. A gente faz um uso ineficiente do tempo, né? Então, para mim, a primeira coisa é isso, assim, tentar... A gente tem tempo para tudo, para ser sincero, né? Para fazer exercício, para descansar, para estudar. Porque o ensino, ele é a profissão do aluno, né? Assim, o cara entra aqui adulto, ele vai fazer, em vez de ele estar trabalhando, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar mesmo, sei, né? Mas, somente no começo do curso, normalmente, como curso integral, é a profissão dele, né?
e os conceitos que pega vai levar para a vida inteira, assim. Hoje eu vejo coisas aí que eu aprendi na graduação, lembro, né? Assim, tem que estudar de novo, mas eu lembro aí alguma coisa. Então, na minha cabeça é isso, assim, não se sobrecarregar, mas ser eficiente do ponto de vista, assim, de ser organizado, né? E, mas não no sentido também, a gente já falou isso, de achar que tem conhecimento que é obsoleto, né? Tipo, Utilização. se tá no currículo do curso, né? Ou se não está mesmo, atividade extracurricular, né? O podcast Uhum. aqui, uma empresa júnior, todas essas coisas são importantíssimas para a formação da pessoa de uma forma mais Ampla, né? completa, ampla, né? Só que, óbvio, o tempo é finito, né? Então, assim, tentar ser eficiente do ponto de vista, eu falo da pessoa, né? O cara vai na minha sala vai dormir, né? Pô, aí ele fala, vai dormir em casa, né? Então, eu penso que é um pouco isso, assim. E óbvio, né, assim, a gente sabe como é como tudo, né? É o mesmo conselho que eu daria para alguém que quer fazer educação física aí. Você tem que se motivar, né? Óbvio que a motivação pode ser externa, um professor pode ser um bom professor, motivar ou desmotivar, mas a motivação ela tem que ser interna também, assim, tem que correr atrás do que quer, né? Correr para ver o que é interessante. Mas é isso, assim, não achar que o conhecimento tem conhecimento obsoleto, não achar que tem que fazer atividade extracurricular, tem que fazer tudo, né? Mas tem que saber ser organizado do ponto de vista assim que não vai ser fácil, né? Justo, É, professor. Perfeito. E como o professor enxerga, são duas perguntas finais. As IAs. Literalmente, a IA é é, a fala do momento, algo que está acontecendo agora, os avanços em relação às IAs. Como o professor enxerga dentro da sua pesquisa, no mundo, hum. esse avanço das IAs, como o professor enxerga? Para ser sincero, cara, assim, a gente é um pouco mais cético quanto a isso, porque é o seguinte: se você pegar as aplicações de IA, né, pensar síntese de texto, né, inteligência artificial, ou seja, síntese de voz, né? Quando você fala para um Alexa, uma Siri, ele reconhece tradução. Cara, tudo isso daí sempre foi da área de processamento de sinais, né? Então, Sim. assim, isso para mim já era uma área que eu já estava envolvido, né? Então, detecção de imagens, né? Por exemplo, você vai lá no lugar e tira uma foto e reconhece você. Isso aí sempre foi área de processamento de imagens. Então, a inteligência artificial, ela não traz nada novo, assim, em termos muito matemáticos assim de conceitos, né? Assim, os conceitos são os mesmos, né? Inclusive rede neural é década de 50, tá? O que se tem hoje é a mesma coisa que eu estou falando lá do Instagram e do celular, né? Uma tecnologia meio que habilitou outra. Então hoje a gente tem esse uso extensivo de inteligência artificial por causa de processamento, né? A tecnologia já existia, né? A tecnologia que eu digo, conceito matemático das IA já existiam. O que permite fazer IA hoje é processamento, né? A capacidade de processamento, hardware, né? Tá? Então, assim, eu vejo um futuro muito bom, só que ao mesmo tempo tem os lados de limitantes, né? Um limitante é a eficiência energética, a gente já falou, né? Uma hora tem processamento que não vai dar mais conta, né? Assim, gasta muita energia para fazer processamento, então isso já limita muito. E óbvio, tem muitas aplicações que vão ser importantes, que vão ser interessantes, né? O que eu tomaria cuidado é assim, o pessoal, óbvio, a gente não tem bola de cristal, né? Mas essa parte de programação, puramente programação, eu tenho medo, assim. Automatização dela, total. Assim, porque, por exemplo, a gente tem no curso aqui que tem hardware, né? Então, uma coisa importante do engenheiro, eu acho, ele saber conectar sistemas, né? Assim, sistema no modo de falar mais amplo. Você fazer as coisas funcionarem de uma forma completa, assim. Você pegar um software, ligar com hardware, ligar com, né? Ou um engenheiro civil mesmo, né? Um engenheiro de transporte, ambiental, conectar várias coisas para fazer um total funcionar, né? Então, uma pessoa que é muito assim, sou focado numa única coisa, sou focado só em software. Eu faço processamento de sinais, para mim é software, né? Mas eu trabalho com placa também, tenho placa aqui, tenho um dispositivo. E eu acho que a inteligência artificial, ela meio que dá um baque no pessoal muito só de software, né? Que é onde os caras estão investindo muito, né? Tá? Então, assim, eu vejo um lado muito promissor em termos de várias aplicações novas, coisas assim.
Mas eu também tenho um pé atrás porque eu sei que vai ter os limitantes, né? Eficiência energética vai ter. Eu só para aluno mesmo, para quem tem informação, eu não colocaria todos os ovos aí na cesta da programação, né? Eu ficaria assim, entender o fundamento, os conceitos mesmo, porque se precisar na carreira mudar de caminho, muda, né? Mas se você aprender, como eu estou falando lá, aprender uma tecnologia, ela fica obsoleta daqui a 5 anos, né? Então, essa aqui é a minha dica aí, né? Como a gente está numa sociedade que transforma muito rápido, é pegar fundamento. Fundamento não muda. Esse seria o profissional do futuro, né? O fundamento é ter o fundamento, né? Tanto que, não sei se você, pra gente encerrar aí, não sei, quando... Não sei se tá sem pressa, mas é que eu teve umas entrevistas aí do presidente da NVIDIA e do Elon Musk, eles falando de você estudar física e matemática, né? Essencial, a base. O profissional do futuro sabe física e matemática, né? Sabe ver onde está o problema ali, ó, eu consigo identificar. Por isso que eu falo pro pessoal aí, quando entrar num curso de graduação e apanhar de física e matemática e tal, pensa que é uma forma aí de estar se preparando para o futuro, né? Totalmente. No fim das contas é isso, né? Professor, a gente agradece aqui, já indo para as finalizações, o professor gostaria de deixar algum livro, alguma frase, algum comentário, alguma mensagem para os nossos alunos, para quem está entrando, para quem está seguindo a carreira de pesquisa, já se despedir dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, o professor quer deixar alguma frase? Não, primeiro, assim, eu quero agradecer você, Thiago, aí pelo convite, né, assim, a gente passou um bom tempo aqui no curso, né, a gente... Óbvio, não se conheceu tão bem quanto seria conhecer se fosse para sair para tomar um café, essas coisas. A vida é assim mesmo. Mas muito obrigado aí, parabéns também pelo papel que você está tendo. De mensagem eu não vou deixar assim nada de... Eu não vou ser tão pretencioso aí, não tenho nada decorado de mensagem bonita e tal. Mas o que eu ia dar... última mensagem é isso, assim, o pessoal... Eu entendo, assim, que o pessoal talvez seja um pouco mais... Porque eu passei por isso, tá? Assim, um pouco testemunho aí. Na graduação eu pensei em desistir já. Morava em Florianópolis, joguei para minha mãe falando que talvez eu queria desistir. Já passei também por isso, assim. Hoje em dia eu sou professor, mas eu também passo estresse, né? Estresse, eu brigo com a minha esposa, aí ela briga comigo, então a gente sabe como é que é quando a gente está sobrecarregado, né? Então eu vou bater de novo nessa tecla aí. Então, assim, tenta achar motivação e tenta entender que, às vezes, quando está sobrecarregado, a gente tem que dar um tempo, né? A gente tem que dar um descanso. E é isso, assim, mas o que eu posso falar é que, pelo menos, quem está interessado nos tópicos que eu estou falando aqui, né? O futuro tem muita coisa muito bonita aí que vai acontecer, né? É importante aí estar sempre atento a tudo, preparado, né? Assim, perfeito, e é isso, professor. Tá bom? A gente agradece aqui a participação do professor, a nossa imparcialidade em relação a tentar trazer assuntos e as pesquisas do campus, esse é o propósito nosso, e a gente perguntar e questionar e conversar com os professores é o propósito para a gente trazer essas informações, a gente tentar juntar os alunos, os professores e a gente falar sobre conhecimento, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente gera mais conhecimento. Eu só queria fazer uma última coisa, até essa questão que você falou dos alunos se interessarem aí, quem quiser me procurar também com ideias aí, conversar, pode vir à vontade, tá? Eu até falei, eu estou trabalhando com VLC por causa que um aluno me procurou com TCC, então tem às vezes é mais fácil de fazer conexões quando alguém procura a gente do que a gente às vezes abrir portas, né? Às vezes a gente fica meio fechado, né? É só isso. Então. Perfeito, professor. Esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final, nos prestigiou. Esperamos que tenhamos agregado de alguma forma, né, com o conteúdo aqui apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para mais histórias e até a próxima. Vamos falar tchau juntos, 1, 2, 3 e... Tchau.